O senador Ciro Nogueira será reeleito presidente nacional do Progressistas. Eliezer Rodrigues. Nesta quinta-feira, o senador piauiense Ciro Nogueira será reconduzido ao comando nacional do Partido Progressistas. Isso sem enfrentar chapa de oposição na disputa pelo comando nacional da sigla. O assunto repercutiu entre a base, os deputados estaduais piauienses. Isso é importante, para o estado do Piauí, porque você vai manter um piauiense na direção nacional de um partido importante, a terceira maior bancada do Brasil, no Congresso Nacional. Então isso já, no passado, até pouco tempo atrás, reverteu esse prestígio dele em prol do nosso estado, com investimento, com recursos que ele pôde colocar para o estado, para os municípios do Piauí. Então, eu acredito que essa recondução só fortalece mais ainda a participação do Piauí nas decisões políticas nacionais. E aqui no estúdio nós continuamos a falar de política. Eu converso agora com o deputado estadual Mardem Menezes, do PSDB. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Boa noite, Nájila. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Antes da gente entrar na política em si, eu queria que o senhor começasse falando desse projeto que tem animado muito, principalmente os personal trainers aqui da capital. É um benefício que esse projeto que o senhor apresentou lá na Assembleia Legislativa traz para esses profissionais? Bom, é uma matéria que interessa a todos os estudantes de Educação Física, do curso superior de Educação Física e os profissionais de Educação Física do Piauí. Nós discutimos com profundidade e atenção junto ao CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, que tem interesse nessa matéria, primeiro pela proteção do profissional, Atualmente é como se o consumidor, o usuário do serviço prestado pelas academias, é como se ele estivesse pagando 2 vezes ou mais a própria academia, porque além da mensalidade que o usuário paga normalmente à academia, parte do valor cobrado pelos personagens também é revertido para a academia. E os valores são astronômicos, chegam inclusive a superar a própria mensalidade em si, que é cobrada pela academia. E existe um outro viés importante desse projeto, que é a proteção do cidadão, da saúde do cidadão. Hoje, com a explosão, vamos dizer assim, na busca de todos pelo bem-estar e principalmente pela saúde do corpo, as academias estão completamente lotadas, muito cheias. E geralmente nenhuma oferta a quantidade de treinadores suficiente para fazer o devido acompanhamento de quem está ali naquele momento precisando de uma orientação. E é claro que todo cidadão e cidadã que faz uso da academia precisa de uma orientação do treinador. Como não há oferta em quantidade de profissionais suficiente para atender a quantidade de alunos naqueles horários de pico, é direito do cidadão, se a academia não fornece esse serviço, é direito do cidadão contratar ou ter o seu orientador, o seu professor ali do lado, para que não corra risco de ter lesões ou de estar fazendo determinados movimentos, exercícios ou aparelhos de maneira equivocada, como acontece muito quando não há devida orientação. Então, essa é uma matéria que tem chamado muito a atenção, há uma expectativa de todos os profissionais de educação física do Piauí pela sua aprovação. A matéria passou na CCJ e nós agora estamos trabalhando forte para que ela chegue a plenário e, em sendo aprovada pelo plenário da Assembleia, nós vamos torcer e tentar convencer o governador a sancionar a matéria para que ela se torne lei. É preciso destacar ainda que aqui no Maranhão, no estado vizinho, um projeto que passou a tramitar depois do nosso já foi aprovado e se tornou lei. E o nosso havia sido arquivado ano passado por conta de divergências na discussão da matéria. Nós conseguimos desarquivar o projeto no início desse ano e agora ele já passou na CCJ.
O que chama a atenção em relação ao que o senhor acabou de falar é que, só lembrando também, esses exercícios nas academias, eles acabam forçando bastante o corpo por conta da carga que é puxada. E aí, lembrando que, se feito de maneira errada, inadequada, pode prejudicar a saúde de forma bastante grave. Bom, vamos falar de política em si, porque 2020... já está quase batendo na porta, principalmente para os políticos que já estão se articulando em relação à disputa da Prefeitura Municipal. É verdade que o nome de Silvio Mendes está sendo disputado dentro do PSDB? Não, na verdade, o doutor Silvio é um grande quadro, é uma das reservas morais da política piauiense, diria até brasileira. Um grande gestor, talvez tenha sido o maior prefeito da história de Teresina, pelo curto espaço de tempo que teve e o legado de realizações que deixou. Não custa nada lembrar, o doutor Silvio concluiu o HUT e a Ponte Estaiada, talvez as duas maiores obras físicas da nossa capital. É um homem de bem, um homem sério, tem posições, né, tem a sua maneira, vamos dizer assim, de conduzir, de gerir, de fazer política. Eu particularmente sou amigo e um admirador. Então, nós convidamos o doutor Silvio para que ele retorne ao PSDB, porque entendemos que é um quadro dos mais importantes. Quando ele saiu do partido lá atrás, eu lutei muito para que ele permanecesse. E agora nós estamos trabalhando para o seu retorno. Eu diria que, em se tratando de Teresina, o nome do doutor Silvio tem que estar sempre sendo avaliado, até pelo apelo popular que tem, pela relação de confiança que tem para com a população teresinense, como também pela sua capacidade de gestão já comprovada como prefeito, como secretário de saúde e como médico, né? O doutor Silvio tem muito serviço prestado em Teresina. Tomara que ele retorne ao PSDB, inclusive a nossa esperança, eu estou muito esperançoso, muito otimista em relação ao seu retorno. Agora, chegou a se pensar no nome de Luciano Nunes para essa disputa? Não, o Luciano, ele deve ser reconduzido agora, no próximo dia 4 de maio, quando ocorrerá a convenção estadual do PSDB. Luciano deverá ser reconduzido à presidência do partido. É outro quadro importante, fez muito pelo PSDB, tem feito muito, conhece as nossas bases. Nós que exercemos o mandato de deputado estadual, e o deputado Luciano, eu chamo de deputado, embora não esteja atualmente no mandato, mas nós conhecemos a fundo todos os municípios e lideranças do partido. Nós temos um contato direto com essas lideranças. E o PSDB não é só Teresina, é muito forte em Teresina, é forte em Teresina, tem uma história em Teresina, mas o PSDB também é vivo e está bem estruturado no interior. E a intenção é que o partido cresça ainda mais. Então, Luciano deverá ser reconduzido. Teve o nosso apoio, o meu apoio desde o primeiro momento. Eu acho que é uma questão de justiça para com a história dele no partido e também para com a coragem que ele teve, né? O desprendimento em disputar uma eleição de governo em condições muito adversas no ano passado. Então, a recondução do Luciano. E a gente vivendo um momento de chapa única na eleição do diretório estadual, isso pode representar um momento importante, um ponto de inflexão, uma curva que possa representar o crescimento, o fortalecimento e a unidade do partido no Piauí. Como é que o senhor avalia hoje a administração de Firmino Filho? Eu pergunto também, qual é a sua relação hoje com o prefeito da cidade? A minha relação com o prefeito Firmino é de respeito. Convivemos juntos no PSDB há muitos anos. Agora, é preciso destacar, e a minha maneira de fazer política, eu não sei fazer política sem lidar com a verdade e com as minhas convicções. Eu não participo do grupo político do prefeito Firmino na capital, não tive a oportunidade, mesmo sendo um parlamentar com a votação expressiva em Teresina, de participar das suas gestões, de opinar, de ser ouvido, de ser escutado. E como nunca tive essa oportunidade de ser ouvido e de ser escutado, eu, obviamente, não tenho um alinhamento político com o prefeito da capital, ou seja, não faço parte do seu grupo político, embora estejamos no mesmo partido. Mas eu tenho uma relação de respeito, né, pelo cidadão, pela liderança,
pela autoridade que é o prefeito Firmino, sendo ele o prefeito da capital do Piauí. Agora, nós não temos nenhuma aliança ou nenhum vínculo político nesse momento e já de algum tempo. Né? Por que o senhor acha que não teve essa oportunidade de ser ouvido, de expressar o que pensa? Bom, essa é uma pergunta que deveria ter sido feita ao próprio prefeito. Né? Mas o senhor, o que acha? Por que isso aconteceu? Eu sempre fui muito leal ao PSDB, né? Em todas as decisões tomadas pelo partido ao longo dos anos nos quais eu estou no PSDB, eu sempre fui muito leal ao PSDB, sempre trabalhei pelo fortalecimento do partido, liderei durante anos a bancada estadual do partido na Assembleia. Hoje, praticamente, sou o único representante de mandato a nível estadual do partido. Assim, se não houve essa escuta, essa participação, não foi por falta de disponibilidade, de humildade e de desprendimento da minha pessoa. O senhor prefere, então, não apontar motivo A nem B? Eu não sei explicar. Acho que é uma pergunta que devia ser feita ao prefeito. Podemos fazer, sim, essa pergunta para o prefeito Firmino Filho. Bom, só para a gente encerrar, hoje na Assembleia Legislativa muito se discute, o senhor pode até falar se o PSDB merecia também hoje estar junto ao governo do Estado, em meio a essa expectativa, especulação de divisão de cargos. Como é que o senhor vê esse momento agora? Bom, voltando e pegando o gancho ainda da pergunta anterior, só para registrar que eu sempre me posicionei como um político independente. Então, talvez essa minha independência, essa minha maneira de ser, naquilo que entendo que deve ser feito, que é de interesse coletivo e que está indo no sentimento das minhas convicções, daquilo que eu acredito, eu estarei apoiando, estarei participando. Como também sempre tive altivez e coragem de discordar de decisões ou de tomadas de posições que iam de forma contrária às minhas convicções. Então, eu sempre tive essa independência. Talvez por isso permaneça aí durante anos como um parlamentar de oposição. Para você ter ideia, são 5 mandatos na oposição, lá na Assembleia, e mesmo o meu partido administrando a capital, Teresina, eu não participo da gestão. Né? Enfim, só para registrar a minha maneira de fazer política. Em relação ao que nós estamos tratando acerca desse momento do PSDB, da situação do governo do Estado e da participação do PSDB junto ao governo, eu diria que o PSDB lutou durante muitos anos pela oportunidade de governar o Piauí. Nós tivemos o próprio prefeito Firmino, o doutor Silvio, como candidatos, e tivemos recentemente o Luciano. São quadros bem avaliados do ponto de vista de gestão, de responsabilidade e tudo mais. Porém, essas plataformas, os momentos nos quais nós nos propusemos a governar o Piauí, foram momentos em que houve um predomínio do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi ali um partido antagônico. E nós não podemos negar a força do Partido dos Trabalhadores nas últimas décadas, nos últimos anos, aqui no Nordeste. Então, houve essa dificuldade. Eu diria que hoje o Brasil ele vive um outro momento. Com o governo federal da forma como está havendo uma desmistificação de dogmas que foram impostos à sociedade nos últimos anos. Então, houve uma mudança, vamos dizer assim, da esquerda para a direita, e o país continua vivendo normalmente, buscando aprovar reformas. Eu não vi nenhuma das acusações de extremismo que foram feitas contra o atual presidente se confirmarem agora, de forma que para a sociedade está muito claro que nesse embate político o importante é escolher o modelo de gestão que se adequa à realidade da sociedade naquele momento. E isso tudo tem contribuído para uma mudança de pensamento. Então, eu diria que hoje o eleitorado piauiense ele está mais solto, ele está mais livre, e a juventude, as novas gerações contribuem também para essa mudança de pensamento. Então, alguns mitos estão caindo, alguns paradigmas estão se remodelando, de forma que para as próximas eleições vai contar muito a transparência, a isenção,
a ficha limpa, não é? A posição também que cada homem, que cada mulher, que cada representante público adote junto à população. E, sem dúvida, a cada ano o eleitor está mais consciente, observa muito mais esses pontos que o senhor acabou de citar. Deputado, mais uma vez, muito obrigada pela vinda, uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço e desejo todo sucesso a você, Nájila, e à TV O Dia. Obrigada. A seguir, trabalhadores em educação se manifestam contra o projeto de reforma da Previdência.